Olá, está no ar o Alerj Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução das cidades da região serrana do estado do Rio atingidas pelas chuvas. Aqui no estúdio eu converso com o deputado Luiz Paulo. Deputado, bem-vindo ao programa. Nós sabemos que essa tragédia que aconteceu na região serrana é resultado de vários fatores. Eu queria que o senhor começasse dizendo quais o senhor considera principais. Olha, a tragédia atingiu a dimensão que atingiu, né? Mais de 900 mortos, mais de 400 desabrigados, função de muitos fatores. Região serrana, isto é, toda a Serra do Mar, né? É uma região de grandes precipitações atmosféricas e uma região de muita instabilidade, que é composta de bacias hidrográficas com encostas muito íngremes. Ora, e essas encostas, ao longo dos anos, elas vêm sendo desmatada, impermeabilizada e ocupada desordenadamente. Né? Isso, por si só, aumenta o número de vítimas quando as chuvas excepcionais ocorrem. Além do mais, nós estamos vivendo uma mudança climática muito profunda. Isso implica dizer que as grandes chuvas estão se repetindo mais cedo. Eu diria que talvez essa chuva do dia 11 e 12 de janeiro, que caiu em 7 municípios da região serrana, e não nos municípios como um todo, em áreas desses municípios, são chuvas que se repetem talvez a cada 100 anos. Só que tem que essas precipitações agora estão diminuindo de tempo. E as ocupações desses grandes vales, dessas encostas, foram feitas de formas indevidas. Vou te dar 2 exemplos. As construções irregulares, isto é, as pessoas mais pobres, que não têm condições de fazer moradias mais seguras e nem procurar terrenos mais seguros para comprarem, se instalam no lugar que puderem. Os governos são omissos e muitas vezes o populismo político excita essas ocupações. Por via de consequência, se essas áreas que essas populações se instalam são áreas de risco, quando você tem uma chuva centenária concentrada numa bacia relativamente pequena, o acidente ocorre. De outro lado, essas mesmas encostas também são ocupadas regularmente, mas de forma desprovida de cuidados e sentidos, pelas construções de pessoas de bom poder aquisitivo. Por quê? Porque os governos não exigem um mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico dessas encostas. Quer dizer, não se faz antes uma análise de risco das encostas, quer seja preocupação regular, quer seja preocupação irregular. Previsto em lei, deputado? Olha, os planos diretores deveriam tratar desse mapeamento, mas os municípios se omitem e o Estado também se omitiu historicamente em não fazer esse mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico, pelo menos das áreas que já começaram ou estavam ocupadas. Mas o que vale para a encosta, vale para os vales dos rios. Eu disse para você que você tem que analisar todos esses fenômenos na unidade chamada bacia de contribuição, a bacia hidráulica da região. O que é uma bacia hidráulica, uma bacia hidrológica, uma bacia de contribuição? É a área formada pela linha de cumeada de todas as montanhas que definem aquela bacia. E sempre no fundo da bacia tem os rios, ou um ou mais de um, é o rio principal com seus afluentes. E todas as águas que se precipitam naquelas encostas vão para o fundo da bacia, para o fundo do vale. Olha, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Vale do Cuiabá, em Petrópolis. Não choveu em Petrópolis como um todo. O desastre não foi em Petrópolis como um todo. Foi especificamente no Vale do Cuiabá, porque é uma bacia de contribuição que chega até Teresópolis. O rio principal do fundo do vale, ele talvez tenha atingido velocidades no fundo do vale superior a 120 km por hora.
Em alguns lugares, a altura do rio subiu mais de 6 metros. Então, as moradias, mesmo que não regulares, que estavam nas margens desses rios, mesmo afastadas, às vezes 20, 25 metros, foram levadas e as pessoas morreram. Por quê? Porque aquela chuva que caiu ali foi uma chuva centenária. É preciso, então, repensar essa reconstrução. Exatamente. Tendo em vista todos esses aspectos e as mudanças climáticas também. Exatamente. O que é repensar esse processo de reconstrução? Número 1, tem que se fazer todo o mapeamento geológico, geotécnico e hidrológico de todas as encostas de regiões já habitadas. Por quê? O que é esse mapeamento? O que é geológico? É para ver se a rocha que está naquele local é uma rocha sã, isto é, não é fraturada, é uma rocha em decomposição, se ela está estável ou se não está estável. O que é geotécnico? É analisar o aspecto da rocha, mas também do solo, para ver se o solo é um solo tipo um talos, isto é um solo que tem no seu interior um monte de matacões soltos, que é um solo muito instável, que quando se chove muito ele se precipita e vira uma avalanche. Então, identificar o solo e a rocha matriz é importantíssimo. E o que é um mapeamento hidrológico? É saber os rios, quais são as suas seções de vazão e as suas alturas de máxima cheia para a sua seção máxima crítica. Isto é, se o rio receber uma chuva de 100 anos, até onde ele vai alagar? Sim. E até que altura as águas vão subir, né? Porque para alagar é porque a água subiu. Porque isso dará condicionante que para uma chuva de 100 anos, que agora está caindo talvez a cada 80, a cada 70, a faixa que as pessoas não poderão construir. Certo. Né? Que terá que ser uma via-parque, um parque fluvial, alguma outra ocupação que não seja construir e morar. Porque se isso for feito, você vai minimizar muito o volume de acidentes, né? E com isso, se você não vai construir, você também não precisa mais desmatar. Para quê? Para você não impermeabilizar o solo e não aumentar as velocidades das águas que vierem costa abaixo. Então, reconstruir não é refazer no mesmo lugar. Porque se você refizer no mesmo lugar, nas mesmas condições, é esperar daqui a X anos um novo fenômeno similar a esse, que vai acontecer por causa da mudança climática em tempo mais curto, e as pessoas vão perder seus bens e muitas as suas próprias vidas. Não? Então, esse é o foco, no meu entendimento, que tem que ser dado. Mas não só isso. O sistema meteorológico tem que ser instalado. O que é um sistema meteorológico? São os radares para fazer as previsões atmosféricas mais pontuais, né, mais detalhadas, associada aos pluviômetros, aos medidores de chuvas colocadas nas áreas que já são habitadas. Seria o Centro de Prevenção de Catástrofes do Rio já? Não, ainda não é. Esse é o Sistema de Defesa Civil. Seria, volto a dizer, os radares de prevenção meteorológica, os pluviômetros e os sistemas de alerta. Pluviômetro, chegou a chuva a uma determinada altura, tem que ter um sistema de alerta que pode ser sirene, carro de som, fogos de artifício, sistema de telefonia, pode ser o que for, mas a comunidade tem que ser avisada, olha, está no limite, temos que sair daí. Mas esse sistema de alerta, para ser muito bem feito, é necessário também que as pessoas, as famílias que estão nessas áreas propensas a risco, também sejam cadastradas. Porque como é que se tira os idosos, os deficientes físicos, num sistema de emergência? Né? Tem que se avançar mais aí, porque nem todo mundo tem 20, 30 anos que sai correndo a pé de casa. Né? Então, isso tudo que é um sistema de defesa civil. Nós não temos sistema de defesa civil. Nós temos sistema de socorro às vítimas depois do acidente
ocorrido. Nesses 7 municípios, o que nós vimos? Somente São José do Rio Preto, onde a consequência foi o rio que foi subindo pela chuva imensa que teve a montante, então foi possível, à medida que o rio ia subindo, se avisar São José. Aí se botou um carro, São José não, desculpe, em Areal, se botou lá um carro de som para avisar que o rio estava subindo, né? Como também acho que em São José deve ter tido algum aviso, tanto é que o número de vítimas em São José foi também pequeno se comparado com Friburgo, Teresópolis e o próprio Vale do Cuiabá. Isso é o sistema de defesa civil. Eu não acho que o sistema de defesa civil do Estado esteja correto. Como é que o sistema de defesa civil, que tem a sambarcar todas as secretarias de Estado, obras, meio ambiente, saúde, etc., e também se relacionar com todos os sistemas de defesa civil do município, pode ser um apêndice da Secretaria de Saúde? No meu entendimento, é uma organização tímida para o que deva ser um sistema de defesa civil. Mas eu acho que no estado do Rio de Janeiro, nós precisamos muito mais. Que seria um centro de estudos de prevenção à catástrofe. Como é que eu vejo isso? Seria ter uma autoridade, né? E essa autoridade tivesse um grupo de cientistas com ela, e evidentemente dotações, para ter séries históricas e estudar todos os fenômenos climáticos e ambientais do Estado, né? E adquirir tecnologia suficiente para instrumentar a ação dos governos, seja o governo do Estado, seja o governo das prefeituras. Vou dar diversos exemplos. Não é fato que o nível médio dos mares está aumentando? Sim. É fato. Os cientistas do mundo inteiro já provaram isso. Então nós temos que nos antecipar. Mas não antecipar não porque uma universidade fez um estudo, outro fez outro estudo. Nós temos que ter um centro de estudos, que todo esse saber científico fosse incentivado, tivesse junto, propiciando, né, saídas preventivas para essa questão. Sim, deputado, eu vou pedir licença ao senhor, que eu preciso chamar um intervalo, e aí no próximo bloco o senhor explica melhor o que será esse Centro de Prevenção a Catástrofes. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.